Olá, você está no Maná Eterno, tudo bem? Vamos falar deste herói, Sansão. Sansão foi dotado de uma força especial, de uma força diferenciada, excomunal. Sansão foi escolhido pelo Senhor, mandado especificamente para aquela família, para que ele libertasse Israel da mão dos filisteus. Mas Sansão teve relutância a seguir os mandamentos do Senhor. Deus o dotou de uma força especial, que era um segredo que havia entre a família de Sansão e Deus, e o próprio Sansão e Deus, que eram os seus cabelos, que haviam 7 tranças. Não poderia ser cortado o cabelo de Sansão. Ele tinha o voto chamado de voto de Nazireu, onde ele não poderia beber bebida forte e não poderia cortar os seus cabelos. E esse era o segredo de Sansão. Vamos ver um pouco da sua história. Sansão, que quer dizer como o sol. A Bíblia diz que Sansão julgou Israel por 20 anos. Os seus pais não podiam ter filhos. Então, Deus manda um anjo a anunciar à sua mãe que ela ficaria grávida. E ela pede ao anjo que aguarde um pouco, que ela ia chamar o seu marido para vir ouvir a mesma mensagem. E vai, chama, e o marido ouve a mesma mensagem do anjo, que eles teriam um filho e eles colocariam o nome de Sansão, e ele libertaria o povo de Israel da opressão dos filisteus. E aí o menino nasce, e diz ali: depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Juízes 13, 24. E o menino Sansão cresce, e ele acaba casando com uma filisteia, e isso entristece muito a seus pais. Mas essa filisteia o trai. Ele confia nela o segredo de um enigma que ele fala ali na festa de casamento, e ela acaba contando qual é esse segredo para os seus parentes. E depois deste casamento frustrado, ele acaba conhecendo uma outra mulher chamada Dalila, também filisteia. E Dalila fica tentando descobrir, tirar dele qual é o segredo da sua força. E ele fica brincando com Dalila, se me amarrar com cordas novas, se fizer isso, se fizer aquilo, e ela vai fazendo os testes e vê que ele está brincando e mentindo para ela. E aí ela vai dizer: você não me ama, você não quer me dizer, você não confia em mim e tal. Mas ela estava de trairagem com Sansão. Ela precisava saber qual era a raiz da sua força para dizer também ao seu povo. E Sansão assim foi brincando com o pecado. Às vezes a gente também fica ali brincando com o pecado, pensando que tem um controle. Eu vou só até aqui, eu vou só até ali, eu vou só até lá. Mas, na verdade, quando vamos ver, estamos já expostos. O nosso segredo entre nós e Deus acaba a gente expondo para o inimigo. E assim fez Sansão. Depois de muitas tentativas da Dalila, ele diz: não, eu não posso cortar o meu cabelo. Se cortar o meu cabelo, eu perco a minha força. Não era no cabelo em si, necessariamente, que tinha força, mas ali era uma representação do segredo entre Deus e Sansão. Deus colocou no cabelo de Sansão esse trato, na obediência de Sansão. O fato era que Sansão deveria obedecer o trato com Deus, o voto de Nazireu. Então, assim que ele dorme no colo dela, ela chama alguns homens que cortam o seu cabelo. Um detalhe é que não é Dalila que corta os seus cabelos, mas ela chama alguns do seu povo, dos filisteus, para irem cortar o seu cabelo. E aí, quando acontece isso, ela acorda Sansão e dizendo: os filisteus estão vindo, os filisteus estão vindo. E ele levanta como sempre, pensando que estava tudo bem. E a Bíblia tem uma frase interessante e muito triste.
a respeito disso. A Bíblia diz assim: e não sabia Sansão que o Espírito do Senhor já o havia deixado. Irmãos, isso é muito forte, porque às vezes estamos brincando com o pecado e quando realmente deixamos a coisa desandar, o Espírito sai e não faz estardalhaço, ele apenas se retira. E às vezes a gente não percebe que já não estamos mais vivendo com o Espírito Santo dentro de nós. E aí o inimigo o captura e já logo fura seus olhos e o amarra com cadeias e o coloca para empurrar ali o moinho. Então a primeira coisa que acontece é que nós perdemos a visão. Perdemos a visão. O inimigo já nos cega. Isso é o que acontece quando brincamos com o pecado. E aí, para terminar a história de Sansão, ele fica lá no moinho e ele se arrepende. Então ele fica lá no moinho tanto tempo em que o seu cabelo começa a crescer de novo. E os inimigos não perceberam isso, que o seu cabelo havia crescido de novo, porque eles estavam contando que Sansão teria traído o Deus e Deus não o perdoaria. Então não ligaram se o seu cabelo cresceria novamente ou não. Então o cabelo dele cresce novamente e estava para acontecer uma festa dos filisteus, num grande local. E ali levaram Sansão para a exposição do grande inimigo dos filisteus. E a Bíblia diz que colocam ele entre duas colunas. E a Bíblia vai dizer que ali Sansão pede a Deus mais uma vez: Senhor, me perdoa e me dê a chance agora de fazer aquilo para o qual eu nasci, que era destruir o inimigo, destruir os filisteus. E que se tiver que eu morrer aqui também, que eu morra, mas que eu faça o trabalho que eu vim para fazer neste mundo. Então alguns vão dizer que Sansão se suicidou. Mas eu não acredito, porque ele teve muito tempo lá dentro do moinho para se suicidar. No entanto, que o cabelo dele cresceu novamente, de tanto tempo que ele teve lá. Ali ele fez praticamente um sacrifício, já que ele iria morrer mesmo, ficar ali, então que ele levasse muita gente com ele. E Deus concedeu a força para ele. E a Bíblia diz que ele abraçou as duas colunas que sustentavam aquele local e ele obteve a força necessária e derrubou aquelas colunas e todo o prédio caiu em cima e matou mais gente ali do que em toda a sua vida. Então que nós possamos aprender um pouco com essa história de Sansão e não brincar com o pecado. Tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. A paz a todos.